dela está trazendo para vocês, gente, então, esse primeiro balanço. Dos 15 estados que foram às urnas, Trump está vencendo em 8. E eu queria propor para nós aqui, para os nossos analistas, o nosso primeiro debate hoje, Lorival, nossa primeira análise mais profunda. Se Biden e Trump foram confirmados de fato candidatos e concorrerem, é a primeira vez em praticamente 70 anos que uma eleição se repete nos Estados Unidos. E aí, a gente já consegue juntar o time todo? Quem fala comigo? Temos a Fernanda e o Américo? Vamos lá? Vamos juntar todo mundo? Vou começar pela Fernanda, que está se juntando oficialmente ao nosso time. Fernanda, primeira vez em 70 anos que uma eleição vai se repetir. Biden com 81 anos, só perdendo para ele mesmo, como candidato mais velho no pleito de 2020. Donald Trump também tem 77 anos. Por que os partidos americanos não conseguiram oxigenar de nenhuma forma a política, encontrar novos nomes, trazer renovação, a despeito das pesquisas mostrarem que os americanos queriam outras opções? Pois é, Raquel, essa é a pergunta que acomete muitos de nós em vários países, né? Não é um fenômeno exclusivamente americano. Tem a ver com desafios de renovação da própria democracia e, no caso dos Estados Unidos, tem a ver particularmente com o aumento que nós pudemos verificar nesses últimos anos, sobretudo do populismo, do nacionalismo, a crise, né, que se acentuou muito sociopoliticamente. A gente está vendo esses dois candidatos como expressão de uma fissura profundamente arraigada na sociedade dos Estados Unidos e que acaba chegando aos nossos olhos nas urnas. Existem candidatos mais jovens, existem pessoas que são consideradas promissoras, mas elas não são, até o momento, criadoras de consenso dentro dos partidos. A polarização nos Estados Unidos cresceu de tal modo que hoje nós temos uma grande descentralização dos dois lados. Quer dizer, o Partido Republicano foi sequestrado pelo trumpismo, que era minoritário anos atrás, hoje está cada vez mais à extrema-direita, né? Enquanto o Partido Democrata também se fragmentou muito. Hoje nós temos alas mais progressistas dentro do partido que criticam a gestão do próprio Biden e que podem ser forças desagregadoras. Então, eu diria que são mais sintomas do que causas, efetivamente, Raquel. Américo, queria jogar o seu olhar especificamente para o Partido Democrata e para Joe Biden. Se a gente for voltar 4 anos atrás, qual que era a nossa discussão? Que Biden teria uma espécie de um mandato tampão por causa da idade. Se especulava até que ele poderia ser sucedido por alguém mais jovem, que ele nem tentaria a reeleição, quem sabe até Kamala Harris. Eu lembro que a gente falava muito disso. E na superterça de 2020, ele chegava nas primárias até um pouco desacreditado. Hoje, como o Lorival nos explicava, ele não tem uma concorrência firme, séria, 2 candidatos aí inexpressivos. O que aconteceu? Por que ele parou, drenou o partido? Primeiro, a gente tem que entender que os dois partidos norte-americanos, republicano e democrata, e eu vou focar mais nos democratas, são 2 partidos umbrella, né? São partidos ali, como existem só os dois como grandes forças políticas no partido, eles acabam sendo agremiações que juntam extremos dentro dos partidos, que hoje são cada vez mais vocais, gente mais moderada e gente de diferentes posições, gente mais liberal de um lado, gente mais conservadora do outro. Então, dessas disputas internas, dessas fragmentações internas, é que você vê os dois partidos hoje sendo sequestrados por lados mais radicais, especialmente o republicano. Mas no Partido Democrata você tem toda a razão. Até o Biden dava indicações de que ele mesmo se via como um candidato tampão, não só pela questão da idade, mas pela questão de uma renovação mesmo, mas ele não abriu espaço para os outros nomes dentro do Partido Democrata se apresentarem. Existia uma esperança ali que a Kamala
Harris, a gente falou muito disso em 2020, fosse uma candidata uma vice-presidente que fosse crescer ao longo ali da administração Biden, ela não conseguiu fazer isso, não conseguiu ter uma proeminência. O Biden também não abriu exatamente espaços para ela, e os outros nomes, governadores, por exemplo, de alguns estados, também não conseguiram essa projeção nacional. O Trump também não abriu o menor espaço para o crescimento de ninguém. Então, isso, e uma vez no governo, obviamente, é muito mais fácil você ser atingido pelas críticas, você ser atingido, inclusive, por críticas dentro desse partido Umbrella, como o Lorival acabou de destacar, o protesto, por exemplo, dos árabes e muçulmanos no Michigan, que é um protesto importante, mais de 10%, 13% dos eleitores voltando por conta da questão que está acontecendo em Gaza, da guerra em Gaza. Então, ele não tem um controle total do Partido Democrata, como o Trump hoje meio que consolida dentro do Partido Republicano, apesar de um número razoável querer uma alternativa, mas ele não abriu espaço para isso. Então, nesse sentido, nós vamos ter que acompanhar se ele vai conseguir mobilizar o eleitorado democrata, porque esse é um outro ponto fundamental. Como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, os dois lados vão ter que trazer muita energia das suas bases. E não se sabe se o Biden conseguiria fazer isso nessa campanha. Lorival, e agora para a gente mergulhar um pouquinho mais naquele raciocínio que você estava trazendo mais cedo. Nikki Haley só sai matematicamente da disputa no fim do mês, mas hoje já vai ser praticamente o último suspiro. Você estava pontuando as doações que ela trouxe, mas por que não decola dentro do Partido Republicano? Por que Trump, apesar de todos os processos que tem contra ele, sequestra esse partido? Porque a adesão ao Trump é a adesão à pessoa do Trump, não às políticas do Trump. A CNN fez uma pesquisa de boca de urna que mostra que na Carolina do Norte e na Virgínia, que são os estados que não só eu, mas a CNN americana também está focada, 2/3 dos eleitores já tinham decidido no ano passado em quem votariam. Por quê? Porque é um voto na pessoa do Donald Trump. Então, não importa o que o Donald Trump fizer, se ele for acusado de crime, se ele for réu em 4 processos, se ele se desdizer, se desdisser, se desmentir, disser o contrário hoje do que ele disse ontem, não importa. A adesão a ele diz respeito à figura dele. Tanto que ele viola uma série de princípios do Partido Republicano, como, por exemplo, a projeção dos Estados Unidos na Europa. O Donald Trump ameaça retirar apoio da OTAN e fez isso, aliás, em 2000 no primeiro mandato dele. Ele tem uma série de posições, a vida dele, a biografia dele não tem nada de uma pessoa conservadora, como desejariam boa parte dos republicanos. Então, para ser apoiado pelo eleitorado trumpista, a pessoa tem que ser o Trump. Então, é por isso que só existe ele como candidato. E a causa disso com relação ao Biden é bem diferente. O Biden é o presidente atual. Ele escolheu a Kamala Harris para ser a vice e a sucessora dele. Não tem como ele escolher uma outra pessoa para sucedê-lo, porque seria uma confissão de fracasso do governo dele. Então, se você está no governo, ou você é o candidato ou o seu vice, no caso, a sua vice. Né? Não pode puxar uma outra pessoa, porque aí ninguém vota naquele governo, porque está dizendo que foi um governo ruim. Então, isso é uma armadilha de ser presidente. Ou você se candidata à reeleição, ou você puxa a sua vice. Mas a Kamala Harris não foi bem, não tem um desempenho aprovado. Ela perderia por uma margem maior ainda para o Trump do que o próprio Biden.